Uma menina corre para a estação de polícia segurando um bebê no colo. Quando chegou lá, deixou todos em choque. A estação de polícia estava em sua rotina comum, com agentes preenchendo relatórios, atendendo ligações e conversando sobre o turno. Aquele fim de tarde parecia ser mais um dia como qualquer outro. Porém, tudo mudou quando a porta de vidro da frente se abriu com um baque forte, chamando a atenção de todos os presentes. Uma garota de aparência frágil, não mais do que 11 ou 12 anos, entrou ofegante, segurando um bebê nos braços. Suas roupas estavam sujas e desgastadas, o cabelo castanho despenteado e seu rosto suado e cheio de desespero. O bebê, embrulhado em uma manta fina, soluçava baixinho com o rostinho vermelho, como se tivesse chorado por horas. Todos os olhares se voltaram para ela, e o silêncio tomou conta do local. A cena era tão inesperada e perturbadora que nenhum dos policiais soube como reagir de imediato. Um dos oficiais mais jovens, o agente Fábio, foi o primeiro a se levantar da mesa, seus olhos cheios de preocupação. "Ei, está tudo bem?" perguntou ele, caminhando lentamente em direção à garota. Ela balançou a cabeça com força, os olhos grandes e castanhos marejados de lágrimas. O medo e o cansaço estavam evidentes em sua expressão. "Por favor, ele precisa de ajuda." Sua voz era um sussurro, como se estivesse à beira do colapso. O coração de Fábio disparou. Ele olhou para o bebê nos braços da menina e viu que algo não estava certo. O bebê não era apenas pequeno, ele parecia frágil, com a pele pálida, os olhinhos semicerrados e um choro que mal podia ser ouvido. Ele correu até ela, chamando outro oficial para ajudá-lo. "Vamos, venha comigo", disse Fábio com a voz suave, tentando acalmá-la. "Vamos cuidar de vocês." Ele a conduziu até uma cadeira próxima, mas a garota não queria se sentar. Ela segurava o bebê com tanta força que parecia ter medo de soltá-lo, como se sua vida dependesse disso. "O que aconteceu?" perguntou Fábio, já com o tom de voz mais calmo, enquanto se ajoelhava na frente da menina, tentando fazer contato visual. Ela olhou para ele, claramente lutando para encontrar as palavras certas. O medo em seus olhos era palpável, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Depois de alguns segundos de hesitação, ela murmurou. Eu encontrei ele", disse a garota, os lábios tremendo. "Sozinho, no parque." Os agentes ao redor começaram a cochichar, perplexos com a situação. Um bebê abandonado? Fábio sabia que precisava obter mais informações, mas a menina estava visivelmente abalada. "Você encontrou esse bebê sozinho?" perguntou Fábio, ainda com a voz suave mas firme. Ele estava preocupado tanto com o estado do bebê quanto com a saúde da própria garota. Ela assentiu, respirando com dificuldade, como se cada palavra fosse um esforço. "Ele estava lá, deitado." "Eu não sabia o que fazer", disse ela, as lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Fábio olhou em volta, sentindo a gravidade da situação. Ele sabia que algo muito errado havia acontecido, e o mistério estava apenas começando. "Calma, você fez a coisa certa vindo até aqui", disse ele, tentando manter a calma, embora a urgência da situação fosse clara. "Vamos cuidar dele agora. Mas precisamos saber o que mais aconteceu. Como você o encontrou? Estava sozinho no parque? Você viu alguém perto dele?" A menina começou a soluçar, apertando o bebê contra si. Ele estava chorando", murmurou ela, os ombros tremendo com um choro que agora não conseguia mais segurar. "Eu o ouvi enquanto passava por lá. E eu não sei o que aconteceu." Fábio colocou a mão no ombro da menina, tentando oferecer algum conforto. Ele sabia que aquela história tinha muitas camadas ainda a serem reveladas. "Está tudo bem. Vamos descobrir o que aconteceu", disse Fábio, gesticulando para uma de suas colegas, a oficial Carla, para que chamasse uma ambulância. O bebê precisava de cuidados médicos urgentes. Carla saiu rapidamente, enquanto os outros agentes tentavam processar o que estava acontecendo. Fábio voltou sua atenção para a menina. "Qual o seu nome?" perguntou ele. Ela olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. "Amanda", respondeu ela com a voz fraca. Fábio assentiu. "Amanda, você está segura agora. Nós vamos cuidar de vocês dois. Mas preciso que você confie em mim e me conte tudo o que aconteceu." A garota respirou fundo, tentando se acalmar, mas era evidente que havia muito mais por trás daquela situação. Fábio sabia que precisava agir com cuidado. Havia algo sombrio naquela história, algo que ninguém ali ainda compreendia. Mas Amanda estava à beira de contar algo que mudaria tudo. O silêncio tomou conta da estação enquanto os agentes esperavam pelas próximas palavras da garota. Quando ela finalmente começou a falar,
Suas próximas revelações deixariam todos sem palavras. Amanda sentou-se numa cadeira desconfortável na sala de interrogatório, ainda segurando o bebê com todo o cuidado, como se estivesse protegendo algo precioso e frágil. Os policiais haviam feito tudo o que podiam para acalmá-la. A ambulância estava a caminho, e uma enfermeira de emergência havia sido acionada para verificar o estado do bebê, mas ele ainda estava visivelmente fraco, mal chorando. Fábio, ainda com um semblante sério, entrou na sala acompanhado pela oficial Carla. Ambos sentaram-se à frente de Amanda, tentando transmitir calma e segurança. Amanda, começou Fábio, com a voz gentil, você já fez muito trazendo o bebê até aqui. Agora precisamos entender o que aconteceu. Você está segura, ok? Nós só queremos te ajudar. Amanda olhou para ele com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas havia uma faísca de alívio no fundo. Ela sabia que estava em um lugar seguro agora, mas parecia carregada por algo muito maior do que apenas medo. Carla, mais experiente em lidar com crianças, deu um passo à frente. O bebê parece estar muito fraco. Quando foi a última vez que ele se alimentou? Perguntou Carla, tentando manter a calma. Amanda abaixou a cabeça, visivelmente envergonhada. Eu não sei, disse ela com a voz embargada. Quando o encontrei, ele já estava assim, tão pequeno e fraco. Carla e Fábio trocaram um olhar. A situação começava a tomar uma forma mais sombria. Era evidente que o bebê estava em risco e precisava de ajuda médica imediata. Mas antes que pudessem avançar com os cuidados, precisavam entender a situação completamente. Amanda, continuou Fábio com delicadeza, precisamos saber mais. Como você encontrou esse bebê? O que aconteceu antes de você vir até aqui? Ela olhou para o bebê em seus braços e por um momento pareceu perdida em pensamentos. Seus dedos acariciavam a cabeça da criança com ternura, e era evidente que, apesar da confusão e do medo, havia uma ligação entre eles. Finalmente, Amanda suspirou profundamente e começou a falar. Eu estava voltando da escola, começou ela, hesitante. Minha casa não fica muito longe daqui, e eu sempre passo pelo parque. É o único lugar tranquilo no caminho. Mas hoje, sua voz falhou por um momento. Eu ouvi um choro. Era fraco, quase imperceptível, mas eu segui o som. Carla inclinou-se um pouco para a frente, atenta a cada palavra. Quando eu cheguei no local, ele estava lá, deitado, sozinho. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amanda. Ele estava chorando, mas parecia tão fraco. Não tinha ninguém por perto, só ele. Ele estava. Amanda parou, tentando encontrar as palavras. Fábio franziu a testa, tentando juntar as peças. Você não viu mais ninguém? Nenhuma pessoa, um carro, nada? Perguntou ele, tentando manter a linha de pensamento. Amanda balançou a cabeça negativamente. Não, estava tudo deserto. Eu gritei, mas ninguém apareceu. Não sabia o que fazer. Sua voz era um sussurro. Eu sabia que ele precisava de ajuda, então eu o peguei e vim direto para cá. Carla trocou outro olhar rápido com Fábio. A situação estava ficando mais estranha a cada minuto. Um bebê abandonado em um parque sem nenhuma pista de quem o deixou lá ou por quê. Você foi muito corajosa em trazê-lo até aqui, Amanda, disse Carla tentando acalmar a menina, mas ainda havia muitas perguntas. Mas precisamos saber mais. Você reconheceu o bebê? Já viu ele antes em algum lugar? Amanda balançou a cabeça de novo, agora com mais força. Não, nunca vi ele antes, eu juro. Carla deu um leve aceno. Havia algo naquela história que não fazia sentido. Um bebê abandonado em um parque? Era possível, mas os instintos de policial dela diziam que algo maior estava acontecendo. Fábio pegou um bloco de anotações e começou a fazer algumas perguntas rápidas. Quantos anos você tem, Amanda? Perguntou ele, tentando construir uma base. 11, respondeu ela sem tirar os olhos do bebê. Você vive com seus pais? Continuou ele com a voz suave. Amanda hesitou por um momento. Eu vivo com minha tia. Meus pais não estão mais aqui. Aquela frase trouxe um silêncio pesado à sala. Fábio assentiu, compreendendo que não seria fácil para Amanda falar mais sobre sua família. E sua tia sabe que você está aqui? Ele perguntou, querendo garantir que Amanda também estivesse segura. A menina balançou a cabeça negativamente. Não, ela não estava em casa quando saí da escola. Ela trabalha até tarde. Carla e Fábio sabiam que precisavam entrar em contato com a família da menina, mas naquele momento o foco era o bebê. O estado dele ainda era preocupante, e eles precisavam de respostas o mais rápido possível. Foi nesse instante que a enfermeira de emergência chegou, entrando rapidamente na sala com sua maleta de primeiros socorros.
Ela avaliou o bebê com olhos experientes, mas a tensão em seu rosto não passou despercebida por ninguém. Esse bebê está gravemente desidratado, disse ela, quase sem rodeios. Ele precisa de cuidados médicos imediatamente. Aquelas palavras fizeram o coração de Fábio acelerar. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. A ambulância já estava a caminho, mas agora era uma corrida contra o tempo. Vamos levá-lo ao hospital agora, disse Carla, levantando-se rapidamente. Amanda se levantou também, sem querer soltar o bebê. Ela olhou para os policiais com um pânico crescente nos olhos. Eu posso ir com ele? Perguntou ela, com a voz trêmula. Carla se aproximou e colocou a mão no ombro de Amanda. Você fez o seu melhor. Agora vamos cuidar dele, mas você precisa descansar e falar com sua família. Amanda olhou para o bebê uma última vez antes de relutantemente entregá-lo à enfermeira. Ela sentiu um vazio estranho nos braços ao soltá-lo, como se estivesse perdendo algo importante, algo que já fazia parte dela. Eu só quero que ele fique bem, murmurou Amanda, quase para si mesma. A enfermeira saiu rapidamente com o bebê, enquanto Carla e Fábio se preparavam para levar Amanda de volta para casa. Eles sabiam que precisariam falar com sua tia e obter mais detalhes sobre a vida da menina. Mas algo naquele caso não parecia normal. Um bebê abandonado, uma menina sozinha. Havia muitas perguntas sem resposta. Quando Amanda finalmente foi levada para casa, o silêncio entre os policiais era carregado de tensão. Enquanto dirigiam pelas ruas escuras, Carla olhou para Fábio, sua expressão grave. O que você acha que aconteceu? Perguntou ela. Fábio suspirou olhando pela janela. Eu não sei, mas algo está muito errado. Amanda parece estar dizendo a verdade, mas esse bebê não foi simplesmente abandonado. Tenho a sensação de que alguém não quer que o encontremos. Carla sentiu, sentindo mesmo. Quando chegaram à casa de Amanda, foram recebidos por sua tia, uma mulher de aparência cansada, que ficou alarmada ao saber do que havia acontecido. Amanda, por que você não me ligou? Perguntou a tia com a voz preocupada. Eu poderia ter ido te buscar. Eu não sabia o que fazer. Eu só queria ajudar o bebê, respondeu Amanda, sua voz fraca. Os policiais conversaram com a tia brevemente, explicando a situação e garantindo que manteriam contato. Amanda seria levada ao hospital para falar com os médicos e garantir que tudo estivesse sob controle. Quando os policiais deixaram a casa de Amanda, o sentimento de desconforto ainda pairava sobre eles. Eles sabiam que a história estava apenas começando. Algo mais sombrio estava por trás daquele bebê, e descobrir a verdade seria uma tarefa difícil. E enquanto eles voltavam para a delegacia, uma sensação de urgência se instalava. Havia muitas perguntas sem resposta, e a única pista que tinham era o relato de uma menina assustada. Mas uma coisa era certa: esse caso estava longe de ser simples, e o que eles descobririam nos próximos dias mudaria tudo. A manhã seguinte amanheceu nublada e silenciosa. A cidade parecia mergulhada em um estado de calmaria inquietante. Mas na delegacia, a sensação de que algo grande estava por trás daquele caso dominava a mente de todos. O telefone da mesa de Fábio tocou assim que ele se sentou, um som agudo que parecia quebrar a tensão acumulada. Alô, aqui é o agente Fábio, atendeu ele. Do outro lado da linha, uma voz grave e apressada respondeu. Fábio, aqui é o hospital. Precisamos que vocês venham imediatamente. Temos novas informações sobre o bebê. Fábio sentiu o corpo se enrijecer. Algo no tom de voz do médico o deixou em alerta. Estaremos aí em 15 minutos, disse ele, desligando o telefone. Ele fez um sinal para Carla, que estava por perto, e os dois saíram rapidamente da delegacia em direção ao hospital. O silêncio no carro era pesado, e ambos sabiam que as notícias poderiam mudar tudo. Ao chegarem ao hospital, foram imediatamente levados ao setor de cuidados intensivos. A enfermeira que havia atendido o bebê na noite anterior os guiou até a sala onde o médico aguardava. O bebê está em estado crítico, mas estável, informou o médico, com uma expressão séria. Ele foi tratado por desidratação grave, desnutrição e sinais de negligência severa. No entanto, há algo mais que precisa ser discutido. Fábio e Carla trocaram olhares tensos. O que mais vocês descobriram? Perguntou Carla, preocupada. O médico respirou fundo antes de continuar. Ao examinar o bebê com mais atenção, descobrimos que ele tem marcas que sugerem que ele foi removido à força de algum lugar, talvez de um lar. Marcas de ataduras nos braços e pernas, como se estivesse amarrado por um longo período. O estômago de Fábio revirou.
A ideia de que o bebê havia sido mantido em cativeiro, ou pior, torturado, deixava tudo ainda mais sombrio. Vocês conseguiram identificar alguma pista sobre a origem dele? Perguntou Fábio, tentando manter a calma. O médico assentiu. Sim, conseguimos realizar um teste de DNA preliminar, que está sendo processado no Sistema Nacional. Mas vai levar algum tempo até que tenhamos uma correspondência completa. Carla cruzou os braços, pensando profundamente. Isso pode significar que o bebê foi sequestrado, disse ela, pensando em voz alta. Fábio assentiu lentamente. O caso estava começando a tomar proporções muito maiores. Amanda parecia inocente, mas como ela havia encontrado aquele bebê em um parque? E se o bebê havia sido sequestrado, como ele foi parar lá? Precisamos falar com Amanda novamente, disse Fábio. Talvez ela tenha visto algo que não se lembre ou não tenha percebido. O médico os acompanhou até a saída, mas antes que eles pudessem sair, ele fez um último comentário. Há mais uma coisa, disse ele hesitante. O estado em que encontramos o bebê sugere que ele estava em condições precárias há muito tempo. Ele pode ter estado em cativeiro por semanas ou meses. As palavras do médico ressoaram como um soco. Carla e Fábio saíram do hospital com a mente pesada. Era difícil acreditar que um bebê havia sido mantido em cativeiro e agora ele estava nas mãos da polícia, enquanto sua origem permanecia um mistério. No caminho de volta à delegacia, Carla não conseguia segurar seus pensamentos. Como isso é possível? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Amanda pareceu tão genuína, mas há algo mais acontecendo aqui. Fábio suspirou, com o olhar fixo na estrada à frente. Amanda pode estar dizendo a verdade, mas também pode haver algo que ela não sabe ou está com medo de nos contar. Precisamos ser cuidadosos com ela. Ao chegarem à delegacia, Amanda já os aguardava na sala de interrogatório. Ela parecia mais calma, mas ainda estava nervosa, seus dedos entrelaçados no colo enquanto olhava para o chão. A tia dela estava ao lado, uma mulher visivelmente preocupada, mas que parecia confiar nos policiais. Fábio sentou-se na frente de Amanda e falou com um tom mais suave dessa vez. Amanda, precisamos conversar novamente sobre o que aconteceu. Sabemos que você encontrou o bebê no parque, mas precisamos entender melhor como você o achou. Você viu mais alguém por lá? Alguém que possa ter deixado o bebê? Amanda hesitou por um momento, seus olhos correndo para o rosto de sua tia, como se procurasse aprovação para falar. A mulher acenou com a cabeça, incentivando-o a continuar. Eu já disse, eu estava passando por lá, voltando da escola, começou Amanda, repetindo o que havia dito no dia anterior. E aí eu ouvi ele chorando. Fábio assentiu, encorajando-o a continuar. Mas, quando você chegou lá, como ele estava? Estava no chão ou alguém o havia deixado em algum lugar específico? Amanda apertou as mãos com força, as palavras parecendo lutar para sair. Ele estava... Ela fez uma pausa, mordendo o lábio inferior. Ele estava dentro de uma caixa. Fábio e Carla se entreolharam, surpresos. Uma caixa? Perguntou Carla, inclinando-se para a frente. Amanda balançou a cabeça, confirmando. Sim, uma caixa de papelão no meio do parque, perto de um banco. Quando ouvi o choro, fui até lá e vi ele dentro, embrulhado naquela manta fina. A mente de Fábio disparou. Um bebê em uma caixa abandonado no parque? Isso apenas tornava tudo mais bizarro. Quem faria isso com um bebê? Você viu alguém por perto? Insistiu Fábio. Alguém te observando ou se escondendo? Amanda balançou a cabeça novamente. Não tinha ninguém. Só eu e o bebê. Carla respirou fundo, percebendo que estavam de volta ao ponto inicial. O bebê tinha sido abandonado, sim, mas por quem? E por quê? O fato de ele estar em cativeiro, como sugeriam as marcas encontradas pelo médico, indicava algo muito mais grave. E depois? Perguntou Carla. O que você fez quando encontrou ele? Amanda parecia mais calma agora, embora a tensão ainda estivesse clara em seu rosto. Eu o peguei e corri até a delegacia, respondeu ela com simplicidade. Não sabia o que mais fazer. A tia de Amanda, que até então havia ficado em silêncio, finalmente interveio. Ela estava tão assustada quando chegou em casa, disse a mulher com a voz tremendo. Eu estava no trabalho e quando voltei, ela me contou tudo. Nós achamos que o melhor era vir direto para cá. Fábio e Carla sabiam que a história de Amanda parecia genuína, mas ainda havia algo faltando. Alguma peça que ainda não se encaixava. Eles agradeceram à tia de Amanda e pediram que ficassem disponíveis para mais perguntas no futuro. Depois de conversar com Amanda, os dois policiais voltaram à sala de reuniões para discutir os próximos passos. O que você acha?
Perguntou Carla com um olhar pensativo. Ela parece sincera, mas a história ainda é estranha. Fábio assentiu, concordando. Acho que Amanda está dizendo a verdade. Ela realmente encontrou o bebê no parque. Mas a pergunta é, quem colocou o bebê lá e por quê? Carla cruzou os braços, refletindo. Pode ser que o bebê tenha sido sequestrado e, por algum motivo, quem o manteve em cativeiro decidiu abandoná-lo no parque. Mas isso levanta outra questão. Por que agora? Fábio estava prestes a responder quando o telefone tocou. Ele atendeu e do outro lado da linha estava o médico do hospital. Fábio, conseguimos uma correspondência no teste de DNA do bebê, disse o médico. O coração de Fábio acelerou. Quem é ele? Perguntou Fábio, segurando a respiração. O bebê é filho de um casal que desapareceu há meses, respondeu o médico. Eles foram sequestrados. O choque tomou conta de Fábio. A revelação mudava tudo. Se os pais do bebê estavam desaparecidos, isso significava que havia muito mais por trás daquela história. E agora, o caso se transformava em uma investigação de sequestro e possivelmente algo ainda mais sombrio. Fábio desligou o telefone, olhou para Carla e disse: Esse bebê foi sequestrado junto com os pais. O silêncio caiu sobre a sala, enquanto ambos absorviam o impacto dessa descoberta. O que começou como uma história de abandono estava se revelando algo muito mais perigoso. E agora, eles precisavam descobrir onde estavam os pais e por que o bebê havia sido deixado para trás. Fábio e Carla saíram da delegacia com a revelação ainda fresca em suas mentes. O bebê que Amanda havia encontrado era filho de um casal que estava desaparecido há meses. O caso, que antes parecia ser um simples abandono, havia se transformado em uma investigação de sequestro muito mais séria. Ao chegarem à sede da polícia criminal, foram recebidos pela equipe de investigação que já havia começado a revisar os arquivos relacionados ao casal desaparecido. Sobre a mesa, havia fotos do bebê e dos pais, um casal jovem, ambos na casa dos 30 anos. Vocês têm mais informações sobre o casal? Perguntou Fábio, enquanto se aproximava da mesa. O investigador-chefe Augusto fez um gesto indicando para que os dois policiais se aproximassem. Ele apontou para um quadro na parede, onde haviam fotos do casal e uma linha do tempo do caso. Sim. O nome deles é Ricardo e Marina Alencar. Eles desapareceram há 3 meses, sem deixar pistas. Disse Augusto, com um tom grave. O carro deles foi encontrado abandonado numa estrada, sem sinais de luta. Inicialmente, achamos que eles poderiam ter sido vítimas de um acidente, mas o corpo de ambos nunca foi encontrado. Agora sabemos que o bebê estava com eles na época. Fábio e Carla trocaram um olhar, a gravidade da situação se intensificando ainda mais. Vocês têm alguma ideia de quem possa estar por trás disso? Perguntou Carla, olhando as fotos do casal sorridente. Augusto suspirou, passando a mão pelos papéis espalhados na mesa. Não temos suspeitos concretos ainda. Até agora, o caso estava sem muitas pistas. Mas com o bebê encontrado, as coisas mudam. Precisamos descobrir quem estava mantendo esse bebê em cativeiro e, mais importante, onde estão os pais dele. Fábio sentiu um arrepio na espinha. A ideia de um bebê sendo mantido em cativeiro por meses, possivelmente junto com seus pais, era perturbadora. Mas agora havia uma esperança de que eles pudessem descobrir o que havia acontecido. Já temos alguma informação adicional sobre o local onde o bebê foi encontrado? Perguntou Fábio. Augusto apontou para um mapa da cidade na parede. O parque onde Amanda encontrou o bebê não fica muito longe da estrada onde o carro do casal foi abandonado. A distância não é grande, mas isso não significa que eles estiveram lá o tempo todo. Precisamos procurar mais pistas naquela área. Carla cruzou os braços, refletindo. Quem quer que tenha abandonado o bebê ali estava claramente com pressa ou queria se livrar dele sem levantar suspeitas. Mas por que abandonar o bebê e não os pais? Disse ela, em um tom pensativo. Fábio olhou para o mapa, tentando imaginar o que havia acontecido nos últimos meses. Quem quer que estivesse por trás do sequestro estava operando nas sombras, e abandonar o bebê no parque sugeria que algo maior estava para acontecer. Ou que o responsável estava perdendo o controle da situação. Precisamos falar com Amanda novamente, disse Fábio, virando-se para Carla. Talvez haja algo mais que ela tenha visto, algum detalhe que ela não se lembrou antes. Os 2 policiais voltaram para a delegacia, determinados a aprofundar a investigação. Quando chegaram, Amanda e sua tia estavam esperando em uma sala reservada.
A menina parecia mais tranquila, mas o olhar de preocupação ainda não havia desaparecido de seu rosto. Ela claramente ainda estava tentando entender tudo o que tinha acontecido. Fábio e Carla se sentaram em frente a Amanda e Fábio começou suavemente. Amanda, você nos ajudou muito até agora. Mas precisamos falar de novo sobre o momento em que você encontrou o bebê. Tem certeza de que não havia mais ninguém por perto? Nenhum carro estacionado, nenhum som ou movimento estranho? Amanda olhou para o chão, como se estivesse se esforçando para lembrar de cada detalhe. Ela então balançou a cabeça. Não, eu não vi ninguém, respondeu ela, com a voz baixa. Fábio assentiu, mas percebeu que havia algo mais que Amanda não estava dizendo. Ele decidiu mudar de tática. Amanda, sabemos que o bebê foi sequestrado com os pais dele. Isso significa que quem o abandonou ali está envolvido em algo muito sério. Você se lembra de algo mais? Talvez alguma coisa no parque tenha te deixado desconfiada? A menina franziu a testa, tentando processar a informação. Depois de um momento, ela levantou os olhos. Eu ouvi algo, disse ela hesitante. Carla inclinou-se para frente, atenta. O que você ouviu? Amanda respirou fundo, claramente nervosa. Quando eu estava pegando o bebê, ouvi o barulho de um carro, mas quando olhei em volta já não estava mais lá. Acho que estava indo embora. Os olhos de Fábio se estreitaram. Um carro. Isso era algo novo. Você viu o carro? Ou ouviu o som do motor? Perguntou Carla. Amanda balançou a cabeça. Só ouvi o som. Era um barulho forte, como um motor velho. Mas eu estava tão assustada com o bebê que não olhei direito. Fábio olhou para Carla. Era uma pista, embora pequena. Quem quer que tenha deixado o bebê, provavelmente estava de carro, o que significava que a área ao redor do parque poderia ter câmeras de segurança que capturaram o movimento. Muito bem, Amanda, você está sendo de grande ajuda, disse Carla, com um sorriso suave. Vamos continuar investigando. Depois de agradecer a Amanda e sua tia, Fábio e Carla voltaram à mesa de investigação. A nova informação sobre o carro reforçava a teoria de que o responsável pelo sequestro estava tentando se livrar do bebê de maneira apressada. Vamos ver se conseguimos imagens das câmeras de segurança ao redor do parque, sugeriu Carla, pegando o telefone para contatar a central de monitoramento. Enquanto Carla cuidava disso, Fábio começou a analisar o histórico do casal desaparecido, tentando identificar possíveis suspeitos ou inimigos que poderiam ter motivos para sequestrá-los. Nada parecia saltar aos olhos. Era um casal comum, sem dívidas, sem inimigos conhecidos. Marina, a mãe do bebê, era professora e Ricardo trabalhava como gerente de uma pequena empresa local. Não havia nada que sugerisse que eles poderiam ser alvos de algo tão grave. No entanto, enquanto vasculhava os registros, Fábio encontrou uma anotação interessante feita por outro investigador meses antes. Ricardo Alencar relatou o comportamento estranho de um colega de trabalho uma semana antes do desaparecimento. O nome do colega? Cláudio Vasconcelos. Fábio franziu a testa ao ler o nome. Não havia mais detalhes, apenas essa observação, mas era o suficiente para despertar sua curiosidade. Ele chamou Carla, que estava ao telefone. Consegui as imagens das câmeras, disse ela, tapando o fone com a mão. O carro passou por uma câmera de segurança próxima ao parque, mas a placa estava borrada. No entanto, conseguimos identificar o modelo. Um carro antigo, possivelmente uma caminhonete Ford dos anos 90. Fábio assentiu, tomando nota da informação. Isso é bom, mas olha o que eu encontrei nos arquivos, disse ele, mostrando a anotação sobre o colega de trabalho de Ricardo. Carla leu rapidamente e franziu a testa. Isso pode ser algo. Precisamos investigar esse Cláudio Vasconcelos. Os dois imediatamente começaram a procurar mais informações sobre Cláudio. Após algumas horas de investigação, descobriram que Cláudio havia sido demitido da empresa pouco antes do desaparecimento de Ricardo e Marina. Ele tinha um histórico de comportamento violento, com várias denúncias de ameaças, mas até então não havia provas suficientes para prendê-lo. Esse cara é um problema, disse Fábio, enquanto continuava a leitura. E parece que ele tinha algum tipo de ressentimento contra Ricardo. Carla olhou para o relógio. Vamos falar com ele. Precisamos descobrir o que ele sabe. Já era noite quando Fábio e Carla chegaram ao endereço de Cláudio, um bairro afastado e sombrio da cidade. A casa de Cláudio era pequena, com o jardim mal cuidado e as luzes apagadas. Eles tocaram a campainha, mas ninguém atendeu. Fábio bateu na porta, e depois de um tempo, um homem de aparência cansada e mal encarada abriu a porta. O que vocês querem?
disse Cláudio com um tom rude. Polícia, disse Fábio mostrando o distintivo. Precisamos conversar com você. Cláudio olhou para os dois com desconfiança, mas acabou deixando-os entrar. O interior da casa era bagunçado e escuro, e o ar tinha um cheiro de fumaça de cigarro. O que vocês querem saber? Disse Cláudio sentando-se em uma poltrona velha. Carla foi direta. Você conhece Ricardo e Marina Alencar? Os olhos de Cláudio estreitaram. Conheço. Trabalhei com Ricardo, mas fui demitido. Por que estão perguntando deles? Fábio percebeu que a atitude de Cláudio era defensiva, o que apenas aumentava suas suspeitas. Eles estão desaparecidos há 3 meses, disse Fábio. E agora descobrimos que o bebê deles foi encontrado. Queremos saber o que você sabe sobre o desaparecimento. Cláudio riu, mas não era uma risada de humor. Era uma risada amarga, carregada de ressentimento. Não sei nada sobre isso, disse ele, sem olhar diretamente para eles. Carla notou o desconforto na voz de Cláudio e decidiu pressioná-lo. Temos informações de que você teve um desentendimento com Ricardo antes do desaparecimento. O que aconteceu? Cláudio se levantou bruscamente, claramente irritado. Eu não tenho nada a ver com isso, gritou ele. Agora saiam da minha casa. Fábio e Carla se entreolharam, percebendo que haviam tocado em um nervo sensível. Mas sabiam que Cláudio estava escondendo algo. Antes de sair, Carla fez uma última pergunta. Você tem uma caminhonete Ford dos anos 90? Cláudio parou por um segundo, mas logo retomou seu tom agressivo. O quê? Não. Agora sumam daqui. Os 2 policiais saíram, mas sabiam que estavam perto de descobrir algo importante. O comportamento de Cláudio apenas reforçava suas suspeitas. Eles precisavam monitorá-lo e continuar investigando. Algo grande estava prestes a ser revelado. Fábio e Carla voltaram à delegacia tarde da noite, mas o cansaço não os impediu de continuar focados no caso. O comportamento de Cláudio, defensivo e agressivo, era um indicativo de que ele escondia algo, mas sem provas, ainda estavam presos a hipóteses. No entanto, a menção de uma caminhonete Ford dos anos 90 despertou ainda mais suspeitas. Precisamos monitorar Cláudio, disse Fábio, enquanto pegava o telefone para ligar ao investigador Augusto. Ele claramente está envolvido de alguma forma. Talvez tenha sido apenas uma peça desse sequestro, mas precisamos descobrir como. Carla concordou, observando as anotações espalhadas pela mesa. Estavam tão perto de resolver o caso, mas algo ainda escapava por entre os dedos. E quanto às câmeras de segurança? Perguntou Carla, enquanto Fábio discava o número. Já temos uma imagem clara do carro. Fábio balançou a cabeça. As imagens estão sendo analisadas, mas a placa ainda não está visível. Se Cláudio for o dono dessa caminhonete, podemos conseguir um mandado de busca, mas ainda não temos o suficiente. Antes que ele pudesse continuar, o telefone de Fábio tocou. Era Augusto, com um tom apressado e sério. Fábio, acabamos de receber uma atualização. Localizamos um carro que corresponde à descrição que vocês passaram, e adivinhem onde ele foi visto. Augusto fez uma pausa dramática. No mesmo parque onde o bebê foi encontrado. Fábio sentiu o coração acelerar. Quando isso aconteceu? Perguntou ele, tentando manter a calma. Poucas horas antes de Amanda encontrar o bebê. Um carro semelhante ao que vocês descreveram passou por câmeras de trânsito nas proximidades do parque. Vamos enviar uma equipe para verificar a área e ver se conseguimos alguma outra pista, respondeu Augusto. Certo, estamos indo para lá, disse Fábio, desligando o telefone e olhando para Carla. Eles encontraram um carro semelhante ao que Amanda descreveu. Foi visto perto do parque algumas horas antes de ela achar o bebê. Carla se levantou de imediato, pegando sua jaqueta. Isso pode nos levar direto ao sequestrador. Precisamos agir rápido. Os 2 saíram em direção ao parque, a sensação de urgência pulsando a cada quilômetro. Ao chegarem, a área estava mais vazia do que o habitual, com apenas alguns carros estacionados. A equipe de investigação já havia montado um perímetro ao redor da área onde o bebê foi encontrado. Fábio e Carla se aproximaram do chefe da operação. Alguma novidade? Perguntou Fábio, olhando em volta, como se esperasse encontrar algo que pudesse mudar tudo. O investigador-chefe Augusto apontou para um carro estacionado em uma área mais isolada do parque, entre árvores. Era uma caminhonete velha, exatamente como Amanda havia descrito. Este é o veículo que vimos nas câmeras. A placa foi adulterada, mas o modelo e o estado batem com o que estávamos procurando, disse Augusto. Carla se aproximou do carro, inspecionando os detalhes.
Era uma caminhonete Ford dos anos 90, o mesmo modelo mencionado antes. Ela podia sentir que estavam perto de algo grande. Temos algum registro de quem pode ser o proprietário? Perguntou Carla, analisando o estado do veículo. Augusta assentiu. Estamos cruzando os dados agora. Vai levar algum tempo, mas se Cláudio for o dono, como vocês suspeitam, teremos um mandado de busca em breve. Fábio olhou para o interior do carro. O banco estava gasto, com manchas que poderiam ser de lama ou sangue seco. O ar dentro da caminhonete estava pesado, como se tivesse sido usada recentemente para algo suspeito. Precisamos de uma análise completa deste carro, disse Fábio. Se ele foi usado para transportar o bebê ou os pais, vamos encontrar vestígios. Enquanto a equipe forense começava a trabalhar, Fábio e Carla se afastaram, tentando pensar nos próximos passos. Se Cláudio está realmente envolvido, onde ele pode ter levado os pais do bebê? Perguntou Carla pensativa. Fábio balançou a cabeça, preocupado. Talvez o plano inicial fosse apenas se livrar do bebê, mas algo deu errado. E os pais, se eles ainda estão vivos, podemos estar ficando sem tempo. Enquanto refletiam sobre isso, o celular de Carla tocou. Era o laboratório forense. Carla, encontramos algo importante no carro. Há vestígios de sangue, mas mais do que isso. Encontramos fios de cabelo que correspondem ao DNA do casal Alencar. O coração de Carla disparou. Isso confirma nossa suspeita. O carro foi usado para transportar o casal e o bebê, disse ela, compartilhando a informação com Fábio. Fábio assentiu, mas o peso da revelação era esmagador. A confirmação do DNA dos Alencar no carro significava que eles estavam envolvidos diretamente, mas isso também sugeria que algo muito pior poderia ter acontecido com eles. E agora? Perguntou Carla, seu tom preocupado. Se o sangue no carro é recente, isso significa que eles podem ter sido feridos. Ou pior. Fábio suspirou profundamente. Vamos pressionar Cláudio. Precisamos encontrá-lo e descobrir o que ele sabe. Com essa determinação renovada, Fábio e Carla voltaram à delegacia e pediram para que uma equipe fosse enviada para monitorar Cláudio. O mandado de busca seria emitido logo, mas eles precisavam agir antes que ele desaparecesse. A sensação de que estavam correndo contra o tempo aumentava a cada segundo. Poucas horas depois, os agentes informaram que Cláudio havia saído de casa e estavam o seguindo discretamente. Ele não parecia saber que estava sendo vigiado, o que lhes deu uma vantagem. Quando ele parou em um local isolado, uma fábrica abandonada nos arredores da cidade, os policiais se prepararam para agir. Temos que pegá-lo agora, disse Carla, enquanto ela e Fábio colocavam seus coletes à prova de balas e se aproximavam do local. Eles esperaram o momento certo, observando Cláudio entrar na fábrica. Em seguida, com a equipe de apoio, invadiram o local. O som de passos e ordens de prisão ecoou pelas paredes antigas da fábrica. Cláudio tentou fugir, mas foi rapidamente contido pelos agentes. Sua expressão de pânico deixou claro que ele estava envolvido em algo muito maior. "Você está preso!" gritou Fábio, enquanto algemava Cláudio, o coração acelerado com a adrenalina do momento. Cláudio tentou resistir, mas sabia que estava encurralado. Quando finalmente foi colocado no chão, ele olhou para os policiais com um olhar de desespero. "Vocês não entendem", murmurou ele, com a voz trêmula. Fábio e Carla se aproximaram. "Então faça a gente entender", disse Carla, seu olhar frio. "Onde estão os pais do bebê?" Cláudio hesitou por um momento, o medo visível em seus olhos. "Eu não sei, eu juro", disse ele com a voz nervosa. "Eu só estava fazendo o que me mandaram. Eles ainda estão vivos, mas eu não sei onde." As palavras de Cláudio caíram como uma bomba. Ainda vivos. Havia esperança, mas também incerteza. Quem estava por trás disso? Quem havia dado as ordens? Quem te mandou fazer isso? Pressionou Fábio, sem paciência. Cláudio olhou ao redor como se tivesse medo de que alguém o estivesse observando. "Eu não posso dizer", ele sussurrou. "Eles vão me matar." Fábio se abaixou ao lado dele, segurando-o pelo colarinho. "Se você não falar agora, nós nunca vamos encontrar o casal. E aí, quem vai pagar por isso vai ser você." "Quem está por trás disso?" Cláudio respirou com dificuldade, suando frio. "É um homem. Eu só sei que ele se chama Rogério." O nome ressoou na cabeça de Fábio e Carla como uma nova peça no quebra-cabeça. Quem era Rogério? E por que ele estava mantendo o casal em cativeiro? Mas agora que tinha o nome, eles sabiam por onde começar. O tempo estava contra eles, mas finalmente as peças estavam se encaixando. Com o nome de Rogério ecoando em suas mentes, Fábio e Carla sabiam que estavam em uma corrida contra o tempo.
Cláudio, agora preso, não deu mais detalhes sobre quem era Rogério ou onde o casal poderia estar, mas só o fato de saberem que eles ainda estavam vivos deu à equipe a motivação de que precisavam. De volta à delegacia, Fábio imediatamente ordenou uma busca pelo nome Rogério, cruzando com qualquer possível ligação com o casal Alencar. Enquanto isso, Carla entrou em contato com Augusto e pediu que intensificassem as buscas ao redor do parque e do local onde a caminhonete havia sido encontrada. Horas se passaram e a pressão só aumentava. Carla não conseguia parar de pensar no bebê, agora sob cuidados médicos, e em seus pais, que provavelmente estavam sofrendo há meses. Ela sabia que se não encontrassem o casal logo, poderia ser tarde demais. De repente, o telefone na mesa de Fábio tocou, quebrando o silêncio tenso da sala. Era Augusto, com a voz mais acelerada do que o normal. Conseguimos uma pista sólida. Encontramos um nome que bate com o perfil de Rogério Vasconcelos. Ele tem um histórico de crimes violentos e é irmão de Cláudio. O coração de Fábio disparou. Ele tem algum esconderijo conhecido? Perguntou Fábio, já se preparando para sair. Sim, temos um possível local. Uma fazenda afastada, fora da cidade, registrada no nome de um parente distante. Pode ser lá que eles estão mantendo o casal, disse Augusto. Sem perder tempo, Fábio e Carla reuniram uma equipe e partiram em direção à fazenda. A estrada era longa e a escuridão da noite apenas aumentava a tensão. O silêncio entre os policiais no carro era carregado, cada um sabendo que esse era o momento decisivo. Ao se aproximarem da fazenda, as luzes dos faróis iluminaram o local isolado. A propriedade parecia abandonada, com ervas daninhas cobrindo o terreno e a casa principal em ruínas. Mas algo no ar indicava que a fazenda não estava tão desocupada quanto parecia. Estamos perto, murmurou Fábio enquanto a equipe se aproximava com cautela. A equipe cercou a casa com movimentos silenciosos e rápidos. Com um sinal de Fábio, invadiram a porta da frente. A casa estava escura e cheirava a mofo, mas no fundo Fábio podia ouvir vozes abafadas e o som de algo metálico. Eles avançaram pelos corredores até que finalmente chegaram a um porão trancado. Depois de arrombarem a porta, a cena que se revelou foi de partir o coração. Marina e Ricardo Alencar estavam acorrentados, fracos, mas vivos. Seus rostos pálidos e exaustos refletiam meses de sofrimento. Marina estava abraçada ao marido, tentando protegê-lo mesmo em suas últimas forças. Estamos com vocês estão seguros agora, disse Fábio, enquanto a equipe corria para libertá-los. Marina olhou para Fábio com olhos marejados, mal acreditando no que via. Nosso bebê, ele está bem? Murmurou ela, com a voz quase sem força. Fábio sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Sim, ele está a salvo. Agora vocês também estão. As palavras mal saíram da boca de Fábio, quando a emoção tomou conta de Marina e Ricardo. Eles estavam finalmente livres, e o pesadelo havia acabado. A polícia prendeu Rogério, que estava escondido nos fundos da fazenda, encerrando o ciclo de sofrimento e dor causado por ele e Cláudio. A justiça finalmente havia sido feita, e o casal, embora abalado, poderia começar a reconstruir suas vidas. Dias depois, no hospital, Marina e Ricardo, agora recuperados, seguraram seu bebê nos braços novamente. O sorriso no rosto de Marina, com lágrimas de alívio, era o verdadeiro final feliz que todos esperavam. Fábio e Carla, assistindo de longe, sabiam que tinham cumprido seu dever. O mistério havia sido resolvido. E o que começou com uma menina correndo desesperada para a delegacia havia se transformado em uma história de sobrevivência e esperança. Chegamos a mais um final de história. O que achou desse relato? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer histórias tocantes todos os dias. E me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo.